Embaladinhos por essa delícia de forró, a gente inicia o nosso encontro. Muito obrigada, Tati, por tirar a música, para que a gente consiga iniciar, queridos professores de matemática, especialistas, professores que atuam com o nono ano, tão desafiador, nossos multiplicadores também, né, cujo foco de atuação nas escolas é o fundamental maior, né, os anos finais do ensino fundamental. Nós estamos iniciando nessa noite, então, essa formação remota, né, nessa modalidade que é tão possível, que nos aproxima também meio às distâncias, que se chama Sequências Didáticas para o SAEB Matemática para o Futuro, voltada ao ensino fundamental anos finais, né, com foco no nono ano, tanto hoje, à tarde, agora à noite com vocês, também amanhã pela manhã, teremos mais uma turma para trabalhar com essa temática, né, para olhar aí um pouquinho para o SAEB, para as possibilidades da matemática para o futuro. Eu gostaria de trazer um pouco do nosso quem somos, contando um pouquinho, né, de quem é esse grupo chamado Instituto Paramitas, essa equipe tão diversa, né, tão multi, que se organiza de forma muito competente para atuar com matemática para o futuro, atuar com as nossas escolas públicas, com os nossos professores, trazer um olhar, né, para uma matemática mais dinâmica, para possibilidades de inclusão da tecnologia em sala de aula, e isso é tão especial e é tão inovador, né? Essa é a nossa gestão local, que vocês veem na fotinha, também a nossa equipe de formadores, todos caminhando e pensando e desenvolvendo sempre todas as ações, né, com foco em auxiliar os nossos educadores a usar esse recurso pedagógico, né, tão potente nas salas de aula, na mobilização para uma matemática ainda mais encantadora, ainda mais inovadora. Nós realizamos sempre, né, esse é um dos pilares do projeto Matemática para o Futuro, processos formativos, sejam eles remotos, sejam eles presenciais, nessa perspectiva de auxiliar os nossos educadores, e também esse acompanhamento sempre muito próximo, né, muito de perto das escolas, sejam acompanhamentos presenciais ou remotos, sempre mobilizando para que o professor ele consiga ser assistido, consiga utilizar o recurso, né, em meio aos desafios, né, todas as possibilidades que existem, a gente está aí junto de vocês, para que a gente consiga fazer o melhor possível dentro da sala de aula. Eu sou a professora Ana Silvia, um rostinho conhecido de vocês, né, dos webinários, dos momentos de pactuação, das ações que envolvem a gestão. Eu sou analista de projetos e atuo no Instituto Paramitas, né, especificamente no projeto Matemática para o Futuro. Sou também pedagoga, mestre em ensino de história, e agora eu vou pedir às minhas colegas que vão compartilhar o ministrar, né, desse encontro, dessa noite com vocês, para que também se apresentem. Somos 5 meninas aqui, dividindo, né, esse palco, além dos bastidores, os colegas que estão aí auxiliando nas outras ações. Por favor, professora Amanda e demais. Boa noite, gente. Eu me chamo Amanda. Eu também trabalho no Instituto Paramitas, com o projeto Matemática para o Futuro. Eu sou auxiliar de projetos e também tenho formação na área pedagógica, né? Eu sou professora de matemática e sou mestre em educação matemática e tecnologia, e espero que a gente tenha uma noite muito produtiva de aprendizado, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento também de aprendizagem. Boa noite, gente. Eu sou Carol, sou formadora aqui do projeto Matemática para o Futuro desde janeiro desse ano, né? E estou aqui junto com as minhas colegas para essa noite fazer uma formação bem legal para vocês. Boa noite, eu sou Ive, sou pedagoga e formadora do Instituto Paramitas. É um prazer estar aqui com vocês nessa formação online. Boa noite, eu sou Suiane, para fechar o quinteto de meninas. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, e eu desejo que vocês tenham uma noite recheada, cheinha de aprendizagens. Que maravilha, obrigada, queridas. Então, vamos ao nosso objetivo, né? Quais são as nossas pretensões nessa noite, professores que se disponibilizaram para estar conosco, né? Nesse horário que muitas vezes é complicado, é corrido, mas que bom que vocês estão com a gente. Então, nós queremos inspirá-los, professores, multiplicadores, especialistas em matemática, que estão aí no desafio de conduzir, né, a formação dos alunos do nono ano, especialmente, e a gente tem um recurso chamado Plataforma Matemática para o Futuro, que é um recurso que, sim, ele pode ser muito estratégico em sala de aula, ele pode auxiliar os professores a conduzir momentos práticos e impulsionar de forma mais significativa, inclusive, uma preparação mais adequada, mais conduzida, mais eficaz para as provas do SAEB, né, para avaliações externas como um todo. Então, nossa ideia, nossa perspectiva nessa noite é trazer possibilidades a partir de sequências didáticas, auxiliá-los a enriquecer esse processo aí de ensino-aprendizagem na matemática,
matemática, que é tão desafiador. Então, esse é o nosso objetivo e a gente conta muito com a colaboração de vocês. E por falar em contar com a colaboração, a gente vai aqui para os combinados da nossa noite, e vocês observaram que tem um sinalzinho de gravação desse encontro, sim, a gente vai deixar, né, disponibilizado depois no nosso portal, Aprendizagem Colaborativa, para que vocês possam rever, assistir novamente, tirar dúvidas que surgirem a partir dessa gravação. Nós, nesse momento, temos tanto as câmeras quanto os microfones de todos vocês, né, ali desligados, mas nós pedimos que vocês usem o recurso do levantar a mão, né, caso queiram trazer alguma situação, participar, né, a gente pede que essa participação seja muito ativa mesmo, tirar dúvidas. Então, levantou a mãozinha, é um sinal para a gente de que vocês querem falar, né, querem que seja aberto o microfone e a câmera também, para que a gente mobilize essa participação e faça com que esse encontro seja muito rico. E a gente tem também o espaço do chat, né? O chat é muito interessante porque vocês podem ir trazendo devolutivas, a gente vai conseguindo ver rapidamente e a gente pede que esse chat seja bastante movimentado. Vocês vão ver na condução, né, que as minhas colegas farão, que elas vão o tempo todo solicitar aqui no chat e vocês tragam retornos, participem, tragam devolutivas para que esse encontro realmente ele seja vivo. E a gente faz um pedido especial para vocês também, queridos. Façam prints, né? Façam fotinhas dessa tela, desse momento, postem nas redes sociais de vocês, marquem o @insteparamitas, que é o nosso Instagram. Vou pedir, inclusive, que Tarcísio, que está nos auxiliando aí com o chat, coloque o @insteparamitas para que vocês registrem, escrevam, guardem, para que a gente compartilhe também essa participação, assim como fazemos, né, sempre nos momentos presenciais, com a Fundação Telefônica Vive, com a Profuturo, fazendo esse movimento lindo de engajamento, de mobilização de vocês, professores. Teremos movimentos de participação em grupo também, queremos que vocês tragam as possibilidades, as falas, né, todo um movimento interativo, para que esse encontro realmente seja muito significativo. E em 2 horas, né, o nosso tempo previsto, estaremos juntos, né, das 19 às 21 horas, então preparem-se, porque a gente vai ter um intervalinho curto, de 10 minutinhos, né, mais necessário, e ao final do encontro, teremos uma lista de presença, e a gente pede que vocês tenham muita atenção a esse momento, marcar a presença agora, nesse encontro síncrono, é essencial, porque são vocês, né, que estão aqui presentes de forma síncrona e que podem fazer essa marcação. Então, participou, vai lá na lista de presença que a gente vai liberar o link no final e não deixa de fazer essa entrega, né? Não deixa de registrar a presença de vocês, porque só assim a gente consegue realmente computar quem está com a gente, né? Quem recebe essas horas de formação. Partindo para a nossa agenda, com algumas orientações que a gente já fez, a gente vai partir para um momento de acolhimento com um vídeo muito bacana, né? Antes de passar para as partes de conteúdo, a organização da administração que as minhas colegas vão fazer. Também um olhar sobre o SAEB, né? Sobre esse sistema de avaliação da educação básica, quais são os objetivos do SAEB, quais são os impactos. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa discussão para vocês. Trabalharemos com uma sequência didática que foi desenvolvida e olhada para o 9º ano, a partir de aulas simuladas, que a Amanda, a Carol, né, as demais vão estar orientando e contando para vocês como isso vai acontecer. Por isso a importância da participação ativa de todos. Faremos uma análise dessa construção da sequência didática, para que vocês possam vivenciar, mas também compreender todo o processo de construção. Vamos lá para a nossa plataforma, para além, né, de trabalhar ali com alguns exercícios nas aulas simuladas, trazer um pouco desse perfil do professor, retomar com vocês, educadores, como as aulas são construídas, atribuídas, né? Como é que aparece aquela questão do analisar relatórios, avaliação que eu posso melhorar e fazer com que ela se torne muito mais rápida usando a plataforma. Vamos fazer isso também. E, por fim, um pouco desse olhar para a nossa jornada, para os nossos passos, para 2025, como estamos caminhando, quais as ofertas e entregas para vocês, educadores. Vou pedir, então, para a Tati liberar um vídeo, que é o nosso momento de acolhimento, que tem muito significado. Por favor, Tati. Quando a gente pensa no ensino da matemática, no nosso país, isso é um desafio. Quando você traz a tecnologia para essa geração que é tecnológica, é um encontro de asas. Aí é bom que a gente aprende mais matemática. Quando eu tenho uma formação de melhoria no meu processo de ensino, oportunizando a esse professor novos meios e novas formas do fazer e ensinar, e, consequentemente, eu estou possibilitando que estudantes, por meio de tecnologia, eles consigam desenvolver habilidades e competências e ter um aprendizado melhor em relação à matemática. Sim, é uma forma de aprendizado que ajuda bastante nós estudantes
ao nosso dia a dia e principalmente àqueles estudantes que têm uma certa dificuldade em aprender matemática. A primeiro momento, a gente percebe que os alunos encaram a matemática como um conteúdo muito difícil deles assimilarem. E a tecnologia, eles acabam utilizando ela, em casa principalmente, para entretenimento, para diversão mesmo deles. E aí o projeto trouxe um novo sentido para esses dois usos. O impacto aqui na nossa escola é bastante significativo em relação ao comportamento na atividade. E a gente percebe que a aprendizagem ela fica cada vez mais consolidada. Um recurso como esse é inovador, né, que oferece assim, as atividades gamificadas de forma individual para cada estudante. Então, assim, eles estão muito motivados e aprendendo matemática que faz sentido na vida deles. Então, deu um empoderamento para eles na matemática, uma segurança, uma luz necessária nesse momento. É muito legal, porque dá para aprender mais coisas. Você pode fazer vários tipos de conta, tem muitas fases. É tipo um joguinho na plataforma que ensina os alunos. E a gente ouve isso através dos relatos, tanto dos alunos com deficiência como dos pais. Eles se sentem parte da educação e a aprendizagem acontece. Então, na perspectiva do transformar, a gente precisa cada vez mais inovar para ter esses meninos e meninas presentes na escola e, sobretudo, aprendendo. Esse envolvimento da Fundação Telefônica Vivo como uma forma pioneira de entender que a tecnologia, que a cybercultura é uma realidade. Estamos no caminho certo e oferecendo aquilo que realmente é necessário, essencial para termos uma futura geração bem preparada no nosso país. Muito lindo poder compartilhar, né, um pouquinho aí das falas, tanto dos nossos alunos, né, quanto dos professores aqui de Sergipe, também de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que nós acompanhamos de perto, e também de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, queridos, sejam muitíssimo bem-vindos, que esse encontro possa ser um momento de reflexões, onde a gente consiga observar a importância de introdução de tecnologia, de recursos pedagógicos digitais, e que o Matemática para o Futuro vem com esse olhar de auxílio, né, tanto para o SAEB, quanto para outras ações diversas, quanto para um olhar mais crítico do componente de matemática, que é sempre tão desafiador, então que nós possamos nos auxiliar, trocar bastante nessa noite. Eu passo a palavra agora para a Amanda, que vai dar continuidade, trazendo um pouco do olhar sobre o SAEB. Obrigada, professora Ana Silvia. Então, dando início, né, ao nosso tema aqui, no nosso momento formativo, vamos trazer esse tópico muito importante que trata do Sistema de Avaliação da Educação Básica, conhecido, né, por muitos de nós, que é o SAEB. Né? É uma avaliação nacional, uma avaliação externa, né, realizada pelo INEP. A gente sabe que ela está com foco na área de matemática, leitura, ciências, né, atualmente. Ela tem um caráter realmente quantitativo, né, uma avaliação que procura medir o ensino. Ela procura, na verdade, fornecer dados objetivos, né, de como está o desempenho dos nossos estudantes a nível nacional, para poder identificar onde tem mais desigualdades, para poder orientar onde precisa mais de investimento, de recurso, orientar também as decisões educacionais, políticas públicas, direcionar melhorias na formação do professor, para onde precisam haver mais intervenções. Então, é uma avaliação que realmente vem contribuir com indícios de como está o sistema educacional a nível nacional, né? E, de tanto, trazer o desempenho dos estudantes com base em dados. É importante a gente trazer esse tópico aqui sobre o SAEB, já que nós estamos trazendo uma sequência didática para o 9º ano que trata também do SAEB. Dando continuidade à nossa sequência didática, né, a nossa apresentação, o próximo slide vai tratar propriamente da nossa sequência didática, né? A gente vai compartilhar aqui com vocês no chat o link da nossa sequência didática. Pode passar o slide para a próxima lâmina. A gente vai tratar agora da nossa sequência didática e vamos colocar aqui no chat o link da nossa sequência didática, a nossa equipe vai colocar, e a gente vai trazer para vocês uma sequência didática que foi pensada para o 9º ano,
certo? Ela foi pensada para o 9º ano, ela está com esse caráter de trazer a recomposição das aprendizagens, que é tão necessária para a matemática, principalmente no 9º ano, né? É um ano de transição, né, de uma etapa de ensino do fundamental para o médio. Né? A gente muitas vezes chega com alunos do 9º ano com muitas lacunas na formação em matemática, né? Com muitas lacunas. Isso acontece muito, né? Quando chega no último ano do ensino fundamental, estão sendo preparados para o ensino médio. Então, pensando nessa recomposição de aprendizagem de matemática, pensando nesse público do 9º ano, que muitas vezes chega com lacunas na sua formação, na sua base em matemática, não é verdade? Então, a gente vai trazer uma sequência didática que vai propor essa recomposição de aprendizagem. E vai se baseando em quê? Se baseando no SAEB, se baseando no descritor do SAEB, se baseando na BNCC, se baseando na plataforma Matemática para o Futuro. Então, nós vamos trazer aqui 3 pilares que vão ajudar a nossa noite. Né? A habilidade para o 9º ano, pensando na BNCC, nosso documento curricular nacional obrigatório. Né? Então, é reconhecer as condições necessárias e suficientes para que 2 triângulos sejam semelhantes, é uma habilidade trabalhada no 9º ano. O descritor do SAEB, lá da matriz do SAEB, para o 9º ano, identificar propriedade de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos, e a plataforma Matemática para o Futuro. Então, nós encontramos esse conteúdo no currículo do 9º ano, certo? E encontramos na plataforma Matemática para o Futuro, e vamos fazer essas três pilares conversarem hoje aqui à noite, e os professores de matemática, eu tenho certeza que vão gostar muito da proposta e de como ela foi pensada para o público do 9º ano. Para começar essa aula, né, dar início à nossa aula com esse assunto novo, que é semelhança de triângulos e classificação de triângulos, eu vou chamar a minha colega, a professora Carol, que ela vai dar início a essa primeira aula com vocês, pensando na sequência didática. Boa noite, gente. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Né? Como a Amanda já introduziu, a partir de agora nós vamos começar as nossas aulas simuladas, né? Então, agora vocês são alunos do 9º ano, alunos exemplares, né? Afinal de contas, escola modelo, né? Então, para vocês participarem, se não quiserem abrir a câmera nem o microfone, podem participar pelo chat, sabe? A gente vai estar ligado no que vocês estão falando. Então, a partir de agora, eu sou a professora de matemática, ainda conhecida como tia Carol, né, da matemática, e vocês são os meus alunos do 9º ano, ok? Boa noite, turma, boa tarde, turma. Vamos começar hoje mais um assunto, ok? Hoje nós vamos conversar sobre semelhança e classificação de triângulos. Mas antes, vamos refletir sobre essa imagem que está aparecendo aí na tela. Alguém que consegue me dizer de onde é essa imagem? Tipo, é conhecido por vocês esse lugar? Lembrando que vocês podem participar no chat, isso mesmo, são as pirâmides. Quem consegue me dizer o nome delas? São as pirâmides do Egito. Alguém consegue me dizer o nome delas? Se alguém tiver uma visão muito boa, vai conseguir ver essas letrinhas pequenininhas que estão bem embaixo delas, isso mesmo, as pirâmides de Gizé, que ficam no Egito. Exatamente. Agora, vejam, por que vocês acham que as pirâmides elas têm esse formato? Exatamente esse formato. Alguém consegue? Ela tem esses 3 formatos, gente, por 3 motivos, certo? O primeiro é a estabilidade estrutural, que esse formato ele dá para ela. Afinal de contas, as pirâmides, elas são conhecidas como sarcófagos ou o túmulo dos faraós, não é isso? Então, ela dá essa estabilidade, até porque não era só o corpo do faraó que era guardado lá. Tinha muito mais coisa. A geometria da época e também tem a influência dos símbolos religiosos, né, que liga muito a conexão da vida após a morte do faraó, porque eles entendiam que eles conseguiam levar todas as suas riquezas. É bem isso, é basicamente um cemitério de faraós, certo? E aí, qual que era a relevância de tudo isso, gente? Alguém consegue dizer, tipo, por que elas são tão relevantes para a história? Vamos ver. Elas são relevantes justamente por contar a história do povo egípcio, essa questão da
contar a história deles do faraó, e também é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, exatamente. Agora, me diga uma coisa, a gente consegue utilizar a matemática, só olhando essa foto, a gente consegue utilizar a matemática? Hoje a gente vai misturar um pouquinho de história, de matemática, de cultura, vocês vão ver só como tudo está muito interligado, certo? E isso a gente pode ver geometria, uma figura geométrica. A gente olhando assim, a gente está vendo a figura geométrica. E se a gente olhar de cima, o que será que a gente consegue ver? Né? Como eu falei, as pirâmides do Egito, estão sempre assim na história. Elas estão em filmes, elas estão em séries. Inclusive, tem uma série que eu gosto muito, chamada Cavaleiro da Lua. Quem aqui gosta da Marvel, está lá disponível no Disney, no canal da Disney, certo? Para vocês assistirem. Mas eu vou mostrar para vocês agora um filme que sempre retrata assim, questões do Egito. Né? Pode passar. Observem essa imagem, gente. Que gênero de filme é esse? Na opinião de vocês. Para mim é suspense. Né? Eu gosto muito, inclusive. Ok, para vocês é terror. Né? Agora, vocês conhecem a imagem desse filme? Alguém consegue dizer o nome desse filme? Isso mesmo, ele se chama A Múmia. E por que a gente está falando sobre a múmia e pirâmides do Egito? Qual que é a conexão entre um e outro? Filme da Sessão da Tarde que passa uma semana sim, uma semana não. Só que como vocês estão na escola, vocês não observam isso. Mas, sério, quando vocês estiverem de férias, observem. Mas é a conexão, esse filme, ele é retratado lá no Egito e passa muito as pirâmides. Eu falei que hoje a gente ia estudar um pouquinho de história, um pouquinho de matemática e um pouquinho de cultura. Então, vamos voltar um pouquinho para a matemática agora? Vamos voltar para aquela imagem que a gente viu antes. Olha aí, a primeira imagem. São lindas, né? Agora, me diga uma coisa, vamos refletir aqui. Como vocês acham que conseguiram chegar à altura das pirâmides? Será que eles usaram uma trena? Naquela época tinha trena, minha gente? Uma escada, talvez? Como será que eles calcularam isso? Quem consegue me dizer? Uma corda? Você sabe que eles conseguiram fazer isso através da sombra, não é? Exatamente, Ernesto, pela sombra. Exato, eles colocaram uma estaca e mediram pela sombra, ou seja, é gigantesca, certo, gente? Não vamos nem entrar aqui o quão gigante é. Agora, imagine que vocês estão naquela época que vocês querem saber qual que é a altura da pirâmide do Egito. Como vocês podem calcular essa altura delas? Quem consegue? Como vocês calculariam? Quem conseguir a resposta, assim, mais legal vai ganhar 5 minutos a mais no recreio hoje, viu? Exatamente, proporção, muitas coisas, né? Agora me digam, essas pirâmides, elas são semelhantes? Vocês olhando assim, elas são semelhantes umas com as outras? Isso é o que a gente vai refletir bastante durante a nossa aula, certo? Durante essa semana, ok, turma? Ó, ouviram a musiquinha? Infelizmente, a nossa aula terminou. Vocês vão se preparar agora para a aula de história, já introduzi aqui, a próxima aula de história vocês vão falar sobre o Egito Antigo, viu? Já sim. Então, vamos lá, até a próxima, certo, gente? Agora, gente, vocês param o papel de professores, de aluno, e voltamos à nossa formação. Eu volto a ser a formadora Carol, e vocês voltam a ser os nossos professores de matemática do 9º ano. O que foi que a gente sugeriu aqui? Essa é a primeira atividade da nossa sequência didática. E qual que é a sugestão que a gente pede aqui? Que vocês aproximem a matemática do mundo desses alunos, né? Que o que a gente mais ouve hoje em dia é uma pergunta bem clássica deles. Eu vou usar isso onde? Né? Principalmente nessas redes sociais, eles perguntam isso sempre. Então, aproximar isso para o aluno mostra que ele pode ver a matemática onde ele menos espera. Certo? A gente falou sobre as pirâmides, eu citei uma série da Marvel, porque eu sei que essa idade eles gostam muito, estão muito ligados em super-heróis, e tem, de fato, essa série que fala sobre a pirâmide do Egito, então por que não trazer essas séries, esses filmes, conectar, sabe? Fazer com que esse aluno perceba
matemática está no seu dia a dia. Então, essa é a ideia que a gente traz, com conectar com as emoções, conectar com o dia a dia, porque a matemática, no final das contas, faz parte do nosso cotidiano, certo? Então, para a nossa segunda aula agora, eu vou faltar, gente, olha só, infelizmente eu vou faltar, vou para outra escola e ela vai ser assumida pela professora Amanda, certo? Obrigada, professora Carol. Então, dando continuidade à nossa sequência didática, a gente está agora com outra aula, não é isso? Vou dar continuidade à aula que foi iniciada. Estamos trabalhando um assunto novo, semelhança e classificação de triângulos, e esse é um momento onde eu vou trazer para vocês os exercícios da plataforma Matemática para o Futuro. Seria um momento de repente, trabalhar com os estudantes. Aqui nós vamos trazer no formato virtual. Eu vou acessar a plataforma Matemática para o Futuro, usando o perfil de estudante, certo? E responder alguns exercícios com relação à nossa aula. Estamos trabalhando aqui, certo? Então, vou acessar aqui como estudante. Nós vamos iniciar a atividade com os exercícios da plataforma. A gente sempre coloca no estudante o nome, a senha para o estudante é 1, padrão. Então, trazendo aqui esse estudante, a professora Carol já colocou a aula personalizada para ele, escolheu o conteúdo, e quando a gente faz uma aula personalizada com conteúdo específico para trabalhar com a nossa turma, vai aparecer essa faixinha aqui preta, né? Está sinalizado em destaque. Então, são esses balões com essa faixa, com esse detalhe preto, que o nosso aluno vai iniciar os exercícios. Vamos! O primeiro exercício que a Completar as plataforma figuras de mostrou acordo com suas foi características. esse aqui. Está pedindo para desenhar uma figura semelhante à mostrada, cujos lados tenham o dobro de suas medidas. Então, ele me apresentou essa figura aqui, à esquerda, e aqui à direita, usando esse formato de papel quadriculado, né, com pontilhados, que é tão necessário, tão simples e tão útil no trabalho com geometria. A gente vai construir uma figura semelhante à que foi dada, mas que as medidas são o dobro. Então, eu tenho aqui um lado que mede 2 tracinhos, e vou precisar de um lado aqui com 4 tracinhos, né? Observe que já preencheu aqui a cor do lado que eu formei, né? Então, aqui eu vou para esse lado também, ó. Aqui tem 2 tracinhos, eu vou precisar de 4. Aqui também tem 2, eu vou precisar de 4. Então, estou construindo uma figura semelhante à figura que foi dada, realizando uma ampliação. Uma ampliação que equivale ao dobro das suas medidas. Aqui ele já me deu outra figura e está pedindo para que eu construa uma figura que seja o triplo do seu tamanho, né? Eu vou ampliar essa figura, construindo uma figura semelhante, mas que tenha o triplo de suas medidas. Então, observe que aqui eu tenho 2 tracinhos, então aqui eu vou precisar de 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto. Aqui ele tem um tracinho para essa entradinha aqui, ó. Então, eu vou precisar de 3, porque ele está me pedindo para fazer triplo, né? Aqui eu tenho um tracinho, vou precisar de 3. 1, 2, 3. Aqui eu tenho também 1, a gente vai continuar. Aqui eu tenho 2, eu vou precisar de 6, né? Tenho 2, precisar de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto. Aqui eu tenho 3, eu vou precisar de 9, né? Vai chegar aqui 9. E vou conseguir construir a minha figura. Aqui ele já me deu uma figura maior. Ele já me deu uma figura maior e pede para que eu faça uma figura que seja 1/4. Então, eu vou reduzir essas medidas a 1/4, né? Eu vou ter que dividir por 4. Então, aqui, essa medida aqui desse lado da figura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? 8 tracinhos. Então, aqui eu vou precisar de 8 por 4, eu vou precisar só de 2, né? Aqui, eu observo que eu tenho 4, né? 4, então aqui 8, 4 por 4 é só 1, né? Aqui eu também vou ter 4, vai ser só 1. Vou trabalhando a questão de semelhança a partir de figuras ampliando e reduzindo com medidas proporcionais, usando a questão do papel quadriculado, né, do pontilhado aqui, e interagindo, né? Essa interação que eu estou tendo com essa figura aqui, movimentando, construindo, a gente não consegue, não é a mesma visualização de fazer no papel. A gente sabe que não tem essa dinâmica, né? Então, esse aluno conseguiu
realizar esse exercício com sucesso, ganhou uma estrelinha verde, ganhou uns foguetes, né? E a relação dele com esse conceito aqui de geometria foi muito positivo, dinâmico, né? Gamificado. Vamos agora continuar. Para a próxima atividade que a professora Carol colocou. Vamos! Vai aparecer outro Assinale exercício. a figura geométrica que tem as características Ela está escritas falando na aqui, tela. né? Ele está pedindo para assinar as figuras que são semelhantes. Então, eu observo que eu tenho 4 figuras aqui, né? Elas têm realmente o mesmo número de lados, a gente percebe, mas eu tenho que verificar aquelas que são semelhantes, né? Semelhança aqui no sentido do que realmente se aproximam no formato, né? Que sejam proporcionais ou que se aproximam nas medidas. Eu percebo que essas duas aqui acima, elas se distanciam bastante das outras. A gente percebe com relação, mesmo tendo a mesma quantidade de lados, a gente vai encontrar a mesma quantidade de lados, né? São figuras que têm a mesma quantidade de lados, mas a gente percebe que as medidas se distanciam bastante das outras. Ó. Essa aqui está com um comprimento bem maior, essa daqui tem um comprimento bem menor, mas ela é mais larga. Então, a gente percebe que essa daqui se aproximam mais de medidas semelhantes, né? Trazendo essa letra F aqui, ó. É um tipo de figura que a gente pode trazer para trabalhar a semelhança que usualmente não é apresentada nos livros e nos exercícios, né? Bem diferente trazer a letra F para mostrar que são figuras semelhantes, e aqui a gente vai trazer figuras que também têm o mesmo número de lados. A gente percebe aqui, eles têm sim, mas a gente percebe que há uma distância bem grande, por exemplo, dessa daqui para as demais, se distancia bastante, ela parece que está deformada, né? Ela é bem larga aqui acima, enquanto embaixo ela está bem menor em relação às outras. Essa daqui está bem larga aqui, nessa base, enquanto as outras já estão menos, não é? Aqui a gente percebe que as figuras que mais se aproximam são essas duas. Se aproximam de serem figuras semelhantes. É importante que ele desenvolva essa visualização geométrica, exercitando. Geometria tem muito esse caráter visual. Enquanto mais ele exercita, mais ele desenvolve, não é? Eu vou permanecer aqui na minha plataforma de matemática e vou agora entrar como perfil de professora, certo? Vamos aqui. Realizei a aula, realizamos exercícios com os alunos, realizei vários exercícios, e agora eu vou entrar com o perfil de professora Amanda, meu usuário, padrão, né? A gente sempre usa a professora Fernanda, a professora Maria, a senha 1234 também, senha padrão, para usar a plataforma, para professor. E agora eu vou entrar com o perfil de professora, para verificar como foi essa aula com os alunos do 9º ano, com a aula personalizada que a gente trabalhou. Então, vamos ver como é que foi. Certo? A gente vai aqui na aba de analisar, porque eu quero analisar o relatório da minha turma. Eu posso verificar como foi o desempenho por estudante, né, de modo individual, e aqui eu já tenho que Davi tem um alerta, né, a gente apertar aqui, a gente vai perceber que tem com detalhes todos os exercícios que ele acertou, errou, o tempo de trabalho, ela traz isso com detalhes, e traz esse alerta que indica que foi o primeiro aluno que conseguiu realizar a sessão de trabalho. Né? Agora, vamos por grupo. Por grupo, ela vai me apresentar como está o desempenho da minha turma toda, de todos os meus alunos. E relatórios, serve para a gente baixar os relatórios de nossos alunos, da nossa turma. Olhando com mais detalhe essa abinha aqui de grupos, né, analisar o grupo, analisar a minha turma, eu trabalhei essa aula personalizada com meus alunos, foi do nível 6, e foi o conteúdo de geometria 6, nível 6, geometria. Pensando na aula personalizada que foi atribuída para eles, a gente vê aqui como é que está bem colorido, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse estudante, ele ainda está trabalhando aqui com essa oficina de polígonos, enquanto esse aqui já está verde, enquanto esse aqui já está vermelho. Esse estudante aqui, aparece, a gente coloca o mouse acima, já aparece o nome do estudante, e aparece também qual é o conteúdo de cada oficina dessa. Então, eu sei que ele está, dessas que estão verde, ele está indo bem, e nessa daqui, ó, que vai tratar de outro conteúdo, ele já está vermelho. Seria um conteúdo que ele ia precisar reforçar. Então, o que é que indica esse semáforo, né? Quando está cinza, indica que o exercício não foi realizado ainda.
Esse aluno faltou aula, esse aluno não começou a realizar os exercícios. Quando está amarelo, indica que esse aluno já começou a realizar os exercícios, ele iniciou a atividade. Quando está vermelho, indica que esse aluno iniciou a atividade e que ele está com dificuldade, certo? Ele está errando vários exercícios. Quando está verde, esse aluno está acertando vários exercícios, ele está com um bom desempenho nas atividades que você colocou, ele está verde. E azul significa que ele já pode passar para outro nível. Então, se você está colocando atividade no nível 5, do nível 4, você já pode subir, que ele já está indo bem para poder subir de nível. Então, observe que esse recurso de verificar em tempo real o desempenho por aluno e da turma inteira, se a gente fosse realizar uma atividade de correção, uma atividade escrita, uma atividade manual com a minha turma, isso ia demandar um tempo muito grande do professor e não ia trazer essa quantidade de informação tão detalhada, indicando o tempo de trabalho, onde ele acertou, especificamente qual a dificuldade do aluno, especificamente quantos estão avançando nesse conteúdo. Então, é um recurso que ajuda muito no planejamento e a nortear nossas decisões na sala de aula. A gente sabe que geometria, muitas vezes, ainda tem muita dificuldade de trazer materiais para a sala de aula, não é verdade? E aqui você tem um ambiente virtual que te favorece esse trabalho, certo? Então, dando continuidade ao nosso trabalho, deixa eu agora sair um pouquinho da nossa plataforma Matemática para o Futuro e dar continuidade à nossa sequência didática, esse momento da plataforma. A gente faz uma pausa e retoma para o nosso conteúdo. Então, dando continuidade ao que a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês, nós vamos ter um momento agora de mão na massa, certo? O que é isso? Quando você vê lá na nossa sequência didática para o nono ano, você vai ver que esse é um momento que a gente vai trazer jogo, material manipulável, vai trazer fichas, vai trazer atividades que podem ser realizadas em sala de aula, certo? Por isso que a gente chama momento mão na massa. Mas estamos numa formação remota, no momento virtual. Então, nós também vamos adaptar esse momento de mão na massa, de jogo, de atividade, para vocês aqui no momento virtual, sim, certo? Para isso, eu vou chamar aqui, certo? Os nossos formadores. Nós vamos trazer aqui a nossa professora Suiane, que ela vai trazer o trabalho com o Tangram. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem o Tangram, né? Um quebra-cabeça de 7 peças, ele tem 5 triângulos, ele tem um paralelogramo, um quadrado, né? É muito conhecido. Então, nós vamos trazer 2 momentos aqui para trabalhar com vocês o que seria feito de mão na massa, na parte presencial, com matéria manipulativa, a gente conseguiu adaptar para o virtual, e vamos contar aqui com o Suiane para esse primeiro momento para apresentar para vocês esse joguinho do Tangram, dentro do conteúdo que a gente está trabalhando de triângulos. Vamos lá, deixa eu só abrir ele aqui. Essa atividade poderia ser feita com o próprio material, né, os pedaços do Tangram recortado, ou vocês poderiam usar esse site dentro do Aulas Animadas, que ele traz também esse jogo do Tangram. E aí, vamos lá. Para começar, ele apresenta os manuais, né, explicando como o aluno pode usar para mexer as peças, que tem o sábio que pode auxiliar na ajuda, né, caso ele não consiga fazer alguma atividade. Então, são 3 fases nesse jogo, vocês vão me ajudar, né, quem quiser me ajudar aí pelo chat a achar as peças que precisam ser encaixadas, fiquem à vontade. Nessa primeira fase, é só uma peça que eu preciso encontrar, então eu só preciso colocar uma pecinha aqui para resolver esse problema. Vamos lá. Deixa eu achar. Não. 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 Qual peça eu conseguiria colocar aqui para me ajudar a montar? Pronto, passei de fase. E agora eu tenho o coelho para montar. Mais simples, pronto, já consegui o coelho, o quadrado aqui, não parece ser um cavalo. Depois ele explica, né, que esses animais que estão aparecendo aqui são os animais do Ano Novo Chinês. Pronto, consegui montar os animais, alguns com 2 peças, outros somente uma.
E está feito, eu consegui passar dessa atividade também. Na segunda atividade, nós, né, enquanto alunos do 9º ano, teríamos que montar o animal completo. Então, com todas as peças que fazem parte dessa montagem. Deixa eu colocar aqui para vocês verem como se encaixa. E aí eu teria que montar, né, o aluno teria que montar esse animal completo para conseguir fazer as atividades. E o último, que é o peixe. Deixa eu começar pelos mais fáceis, né, que é o quadrado. Pronto. Consegui. Parabéns, me felicitando. E aí eu vou para a próxima parte, para a próxima atividade, que aí ele já não me dá um modelo pronto para eu completar. Eu escolho aqui um dos exemplos, ou então eu crio alguma outra peça a partir dessas formas geométricas que eu tenho aqui. Então, eu vou escolher fazer a casa, e aí eu consigo mudar a posição das formas, clicando aqui nessa rotação. Deixa eu fazer para ficar bem bonitinha, porque eu não sou perfeccionista, ou quase não sou perfeccionista. E aí, além disso, né, além de dar esses modelos das formas, ele também dá a possibilidade de mudar a cor. Então, os alunos conseguem fazer mesmo, criar o que a imaginação deles permitir. Deixa eu colocar esse aqui, tá quase acabando. Pronto. Dei mais um toquezinho aqui para não ficar torto. Esse aqui eu vou colocar aqui. Ai. Pronto, só falta tirar esse intruso aqui que não quer sair. Deixa eu tirar. Pronto, consegui puxar. Coloquei ele aqui e tá quase. Ficou parecido com o modelinho que ele me dá. Eu poderia ter escolhido outra cor também, ó. Consigo usar o amarelo, consigo usar o rosa. E aí o aluno pode se divertir, né? Os alunos, os estudantes podem se divertir fazendo e criando as formas que eles quiserem, as formas que a imaginação deles permitir. E aí agora eu vou passar para a Carol, que ela vai apresentar para vocês um outro site que também faz isso, né? Também cria Tangram. Bom, gente, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Pronto, perfeito. A partir de agora eu não vejo ninguém, então... Aqui, esse site é chamado Divertudo, divertudo.com.br, ele tem algumas opções do jogo Tangram, certo? O que a gente vai fazer hoje é esse jogo número 5. Ele vai te dar 3 quebra-cabeças, certo? Ele vai te dar uma girafa, uma hélice e um carrinho de bebê. A ordem do Tangram é a mesma para todos, né? São alguns triângulos e um quadrado, e a gente vai precisar ordenar aqui. E tá vendo que ele vai dar 3 botões aqui. Ele dá o botão arrumar as peças, né? Que ele já deixa as pecinhas aqui prontinhas. A resposta, e aqui é uma outra imagem que ele vai mostrar. Essa parte aqui é para você modificar o lado da pecinha. Então, eu vou separar aqui todas as peças para que a gente tenha uma melhor visualização delas e a gente consegue organizar melhor como fazer, certo? Então, a gente pode começar por essa daqui e aí a gente vai mudando o lado dela. E aí, organiza ela para colocar aqui do lado. Certo? Isso mesmo, gente. Eu vou precisar da ajuda de vocês nesse aqui. E aí, o legal do Tangram também é que o aluno, vocês podem conversar com os alunos sobre quais foram as estratégias que eles utilizaram. Eles alocaram, quais peças eles alocaram primeiro? As maiores, as menores, ou como o Suiane fez, as mais fáceis, as mais difíceis, né? Eu, particularmente, gosto de alocar primeiro as maiores, porque assim eu tenho uma visão melhor de como eu posso alocar as menores. Muito obrigada, professor Fernando. Então, aqui, a cinza, a gente vai colocar, ela não vai caber aqui a cinza, ela vai caber aqui. Isso. Pessoal, aí temos o amarelinho aqui.
Colocamos aqui. Essa daqui aqui e a azul aqui no final. E a gente tem a nossa girafinha do Tangram toda montadinha. Aí, se vocês quiserem conferir a resposta, só vem aqui, ó. Aí ele vai mostrar bem rapidamente. Veja que o gabarito nosso deu certinho, só mudar aqui algumas coisas. Não, nem as cores. Então, só aqui na resposta. E aí a gente tem outra, e agora teremos a hélice. E aí, se o aluno estiver tendo muita dificuldade, ele pode vir aqui, ó, resposta, e faz, como já foi sugerido no chat, uma brincadeira, olhem a resposta por, sei lá, 10 segundos, para que vocês possam monitorar. E aí, começa a fazer a montagem, né? E aqui a outra, que é o carrinho de bebê, também que dá para vocês fazerem. Esse jogo, nesse site, na verdade, ele tem 10 joguinhos de Tangram, né? E aí vocês podem escolher aquele que ficar melhor para a aula de vocês. Agora eu vou passar para a Amanda, que vai continuar com a intervenção. Esse momento com o Tangram pode ser adaptado, né, para a sua realidade, a sua necessidade. Eu acho que tanto um jogo propriamente dito, com as peças, né, de material, que até com papel a gente faz, é um jogo acessível nas escolas, né, a gente consegue fazer com papel, com EVA, com vários materiais. E esse virtual também é uma possibilidade, de repente, de você fazer. O virtual, que eu achei muito interessante, foi a possibilidade de rotacionar as peças, e não, então, uma possibilidade que a gente trabalha ali, na parte de você rotacionar essas peças, é a questão do giro, né, de trazer o giro de 90 graus, a translação, a rotação, né, um pouco de simetria. Então, o trabalho com o Tangram virtual, principalmente aquela que tem as setinhas de girar, favorecem também essa questão de ângulo, né, de ângulo com as peças em geometria, que é a rotação, a translação. No trabalho com o Tangram em sala de aula, e trazendo para a classificação e semelhança de triângulos, a gente sabe que ele tem 5 triângulos, todos são retângulos e todos são isósceles, né? Então, ele vai ter ângulos de 90 graus e ângulos de 45 graus. Pensando na semelhança, os 5 triângulos do Tangram, eles são semelhantes, né, pelo critério que a gente trabalha, aqueles critérios de semelhança e tal. Pensando no jogo do Tangram, ele obedece ao critério de LAL, né, a gente chama de LAL, é lado, ângulo, lado, e por ser isósceles, triângulo, um ângulo reto, e também 2 ângulos de 45. E a gente trazendo aquela atividade de ampliar e reduzir figuras, para trazer figuras proporcionais e semelhantes, isso também é constatado no Tangram. Se você pegar o jogo mesmo e realizar esse experimento em sala de aula, eles vão validar, né? Eles vão medir, comparar e validar, fazer esse experimento, né, de forma concreta, de que os lados dos 5 triângulos estão relacionados, né, de forma proporcional. Então, o triângulo pequeno, ele é uma redução do triângulo maior, né? E o maior é uma ampliação do pequeno. Né, foi o que eu fiz na plataforma, reduzindo e ampliando figuras para conseguir figuras semelhantes. Isso é constatado com as 5 peças dos 5 triângulos do Tangram. Certo? A gente consegue triângulos ali que são com lados proporcionais e com os ângulos correspondentes a 90 e 45. Em relação à classificação, como eu falei, ele favorece um trabalho maravilhoso, com vários assuntos da matemática e uma diversidade de possibilidades em geometria. Né, desde triângulos, que estão de 5, até as outras figuras, né, e a gente tem uma diversidade de possibilidades como o Tangram. E ele atende e dá conta da nossa parte aqui de classificação e semelhança de triângulos. Dando continuidade, trazendo ainda o nosso conteúdo de triângulo, para o próximo slide, vamos trazer a classificação deles. Né, eles são classificados em 3 tipos quanto aos lados e 3 tipos quanto aos ângulos. Então, olhando para os lados, a gente vai trazer os triângulos que têm 3 lados iguais, que são chamados de equilátero. 3 lados iguais. Prestando atenção nos lados. Os que têm 3 lados iguais, equilátero. 2 lados iguais, isósceles. 3 lados diferentes, escaleno. Olhando para os ângulos, a gente tem aqueles, nosso referencial é o ângulo de 90 graus. Nosso referencial é o triângulo retângulo, que está ali no meio, né, bonitão.
o poderoso. Então, pensando no triângulo, que tem ângulos menores que 90 graus, a gente chama eles de acutângulo. Pensando nos triângulos, que tem ângulos maiores que 90 graus, olha a abertura, uma abertura bem maior. Eles são obtusângulo, né, que é um nome diferente, a gente lembra da abertura. E aquele reto, né, que tem o ângulo de 90 graus, o triângulo retângulo, querido, é o que tem um ângulo de 90. Essa é a classificação dos triângulos. Prestem atenção nesses nomes, nessa classificação. Não misture os lados com os ângulos, porque nós vamos ter aqui em seguida uma atividade avaliativa, valendo nota, que vai cair na prova semana que vem, e vamos fazer uma atividade avaliativa adaptada para esse momento virtual. O que é isso? Fosse no momento na sala de aula, a gente ia distribuir, como vocês vão encontrar tudo isso com detalhes na nossa sequência didática. Nesse momento de atividade avaliativa, sobre classificação, está sendo feito com fichas, lá na parte presencial. Aqui, adaptado para esse momento com vocês no virtual, nós vamos fazer também. Vocês vão interagir no chat. Então, eu vou fazer perguntas aqui, certo? É um jogo de perguntas e respostas. Quem eu sou, e vocês vão responder aqui no chat, de acordo com quem vai adivinhar as perguntas que eu vou fazer. Quem prestou atenção vai acertar, quem prestou atenção está bem na prova. Então, seguindo o nosso slide, vamos para a atividade avaliativa de perguntas e respostas, adivinhando quem sou eu. Sou um triângulo, mas tenho todos os meus lados iguais. Cuidado para não confundir lados com ângulos. Sou um triângulo, mas tenho todos os meus lados iguais. Quem sou eu? Já estou vendo que estão prestando atenção, vão tirar nota boa na prova semana que vem. A gente fala no 9º ano, a gente passa, bem dizer, o ano todinho trabalhando com triângulo. Não é possível que vocês vão errar. Esse é um triângulo muito, muito comum nas questões. Equilátero, muito bem. Então, podemos seguir, estão acertando o equilátero. Ele tem as 3 medidas, né, dos seus lados iguais. A medida A e A. Certo. Vamos seguindo. Próximo, adivinha. Eu tenho 2 lados iguais. Quem sou eu? Cuidado para não confundir com os ângulos. Cuidado para não confundir com os ângulos. Muito bem, triângulo isósceles. Não é um nome difícil da gente lembrar, a gente lembra que ele tem 2 lados iguais. A figura já ajuda a gente a se lembrar da classificação, porque a gente percebe que tem um lado que vale B, o outro lado também vale B, e tem outro que vale A. Então, já percebe que tem 2 lados iguais. É o triângulo isósceles, muito bem. Até agora estão indo bem para o assunto da prova. Seguindo na nossa adivinha, meus 3 lados, cuidado para não misturar com ângulo. Meus 3 lados têm medidas diferentes, os 3. Mas eu sou bem desafiante. Quem sou eu? Está falando de lado e dizendo que os 3 são diferentes. O nome dele, geralmente, o pessoal erra. Escaleno, muito bem. Muito bem, lembraram. Ele tem 3 lados diferentes, ó, como cada lado tem uma letra. A, B, C. A figura já vai ajudar você a lembrar do assunto na prova. Cada ladinho dele é uma letra diferente. Então, cada medida ali é uma medida diferente. Certo? Já lembra da figura e das medidas que a gente coloca no lado. Vamos seguindo. Agora, cuidado, a gente já está trazendo os ângulos. Certo? Lembre que nosso referencial é o reto, é o de 90 graus. Prestando atenção. Tem um ângulo de 90 graus e sou um triângulo bem conhecido. Esse daí, ele tem um ângulo de 90 graus. E a gente chama de ângulo reto. O próprio nome já ajuda a lembrar do triângulo. Ângulo reto, muito bem. Retângulo, muito bem. Esse é o famoso, esse a gente trabalha no 9º ano. Ó, como ele é poderoso. É o preferido, ele vai trazer as relações métricas, ele vai trazer o Pitágoras, ele vai trazer a trigonometria. Então, ele vem realmente não errar na prova. A gente fala dele o ano todo. Triângulo retângulo. Muito bem. Vamos seguindo. Agora, temos um ângulo maior que 90 graus. Esse daqui, ele tem um triângulo, tem um ângulo maior que 90 graus. Qual é o meu nome? Se lembre daquele que é maior que 90, então ele tem o quê? Uma abertura.
Você lembra que se ele é maior que 90, ele vai ter uma maior abertura. Muito bem, obtusângulo. Ele tem um nome um pouco diferenciado, mas você lembra da medida de ser maior que 90. Então, ele vai trazer uma abertura maior, obtusângulo. Parabéns. Até agora vocês estão indo bem. Vamos seguindo. Estou vendo as respostas no chat, tudo direitinho. Só um triângulo com todos os ângulos menores que 90 graus. Então, pensando na classificação de triângulos, esse triângulo ele tem um ângulo menor. Todos os ângulos dele são menor que 90 graus. Acutângulo, muito bem, muito bem. Acutângulo vai ser um triângulo que a gente percebe que ele não vai ter aquela abertura, não é porque ele é menor, todos os ângulos dele são menores que 90 graus. Parabéns, parabéns, vocês vão se dar bem na prova semana que vem, porque só vai cair na prova o que a gente estudou na sala. Não vai ter nenhuma surpresa, é tudo que a gente ensinou é o que vai cair na prova. Não tem motivo para vocês errarem, tá certo? Seguindo agora nosso trabalho aqui com a sequência didática, certo? Nós vamos trazer um intervalinho de 10 minutos, agora são 8h05. A gente volta mais ou menos de 8h15, tá certo? É um intervalozinho pequeno, mas é mais necessário. A gente toma uma água, respira um pouquinho e volta, porque nós ainda temos muita atividade para fazer. Então, de 8h15, mais ou menos, a gente está retornando, tá bom? Combinado? Pronto. Eu também vou só molhar a garganta e volto, que a gente tem muita atividade aí. Outra etapa da nossa noite. É isso aí, voltamos. Nossa formação remota. Pode tirar os, por favor, Douglas. Isso. Com a nossa formação remota, nossa sequência didática, retomando agora outro momento formativo, que a gente vai aprender muito junto também, que é com a nossa plataforma, né? Então, eu vou retomar agora uma outra aula, certo? Seria a aula aprofundando o tema. Para esse momento da sequência didática pensada para nossos estudantes, aprofundando o tema, foram escolhidos outros exercícios, certo? Outra aula personalizada, e eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Vou acessar novamente no perfil do aluno, onde eu coloco o nome de um estudante e a senha é 1. Então, acessando como estudante e trazendo os exercícios que foram pensados, né? A gente tem aqui, novamente, uma aula personalizada, que foi escolhida pelo professor, com conteúdos específicos, e é indicado para o aluno esses balões com essa indicação aqui, essa faixa preta. Então, é por aqui que ele vai começar. Resolva certo? o seguinte problema. Então, quando ele começa a atividade, apareceu, a primeira foi essa daqui. O relógio marca 9h15, o ponteiro dos segundos marca exatamente a bissetriz do ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos. Quantos graus medem os ângulos determinados pelo ponteiro dos segundos? Vamos lá. Quais são as alternativas? Vamos supor que esse estudante, nós temos aqui 30, 45, 90, 120, e nenhum dos anteriores. Vamos supor que esse estudante, ele colocou 45. Ele marcou Com que zona do modelo corresponde o fragmento destacado? Então, a plataforma, para ajudar esse estudante, ela já trouxe uma informação nova, né, com relação a esse problema. Ela está dizendo aqui que a bissetriz do triângulo é uma semi-reta, que atravessa o vértice, dividida em duas metades, em dois ângulos iguais. Né? De fato, a bissetriz, ela divide um ângulo em duas metades, em dois pedaços iguais, dois ângulos iguais. Ela trouxe essa figura aqui, ó, do horário, né, que está apresentado na questão, que é 9h15, o ponteiro aqui das horas no 9, o ponteiro dos minutos no 15, e o dos segundos aqui bem na vertical, fazendo o trabalho da bissetriz de um ângulo, né, dividido na metade.
quando a gente pensa para esse ângulo formado pelos ponteiros do relógio, a gente sabe que ele tem 180 graus, que é chamado de ângulo raso, né? Se for para o transferidor, é aquele transferidor de meia-lua, e tudo isso lembra o uso do transferidor e do trabalho com ângulos. E ele quer saber a bissetriz. Então, vamos lá. Para ajudar o estudante, ele sinalizou aqui de azul o que se refere a que está marcado aqui embaixo. A metade do ângulo é aquele ângulo dividido por 2, né? Então, seria um ângulo, o relógio marca 9,15, que ângulo seria esse? Além, você já está dizendo que é 180. Aí o aluno teve aquela ajuda da plataforma, a primeira alternativa ele marcou errado, e a plataforma mostrou o mesmo problema com outra representação, para poder ajudar esse estudante, né? Então, ele vai marcar agora, vamos supor que ele vai marcar novamente agora 120. Ele errou. Então, a plataforma já trouxe outro formato sobre a mesma questão. Ela trouxe uma divisão do ângulo dividido por 2, porque aquele ponteiro dos segundos está fazendo o trabalho da bissetriz, que é dividir aquele ângulo de 180 por 2. Se trata de dividir 180 por 2, observando o ângulo que está ali formado pelos ponteiros do relógio. Então, agora, de repente, agora o aluno vai conseguir visualizar que se trata também, de repente, de saber dividir, né? E aí ele alcançou 90 graus, certo? E agora ele conseguiu avançar. Teve um pouco de dificuldade nessa primeira questão. Vamos para outra questão. Beatriz tem uma caixa cuja base tem forma de triângulo, de um triângulo equilátero. Sabe que a soma de todos os seus ângulos é igual a 180. Quer colocar uma cantoneira em cada ângulo interno para aumentar a resistência da caixa. Quanto deve medir o ângulo de cada cantoneira? Então, as opções para esse estudante, vamos ver aqui. Se é um triângulo equilátero, a gente sabe que quando a gente estudou o triângulo equilátero, que os ângulos valem 60 graus, então ele deveria marcar aqui. Vamos dizer que esse aluno está com dificuldade, então ele precisa saber qual o conceito que está envolvido nessa questão. Na plataforma, com relação aos exercícios de geometria, você vai encontrar aqui à sua esquerda esse ícone, que tem o nome de conceitos. E quando você aperta nele, ele vai trazer o conceito envolvido na questão. Então, aqui ele vai dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, para qualquer triângulo. No caso do equilátero, como ele possui 3 ângulos iguais, ele deveria marcar de imediatamente o quê? O 60, né? E daqui ele avançar, certo? Então, ele já está melhorando nessa segunda questão. Para a terceira questão, como é que vai ser para esse estudante? Se você sabe que um dos ângulos de um triângulo equilátero mede 60 graus, quanto vão medir os outros ângulos? Vamos ver. Aqui está aparecendo as opções. E observe que nessa questão, ele trouxe a representação da figura numa posição, o triângulo equilátero, bem diferente do que é apresentado usualmente. E isso é muito bom, porque o pensamento geométrico também passa por esse processo de você amadurecer a sua visualização, de você ter essa experiência com as figuras, né? E essa imagem desse triângulo, ela está numa posição que geralmente não é apresentada. E isso é muito bom, porque não é uma posição prototípica, é o que a gente chama de figuras prototípicas, né? A gente geralmente encontra nos livros ele apoiado em sua base, e aqui ele está invertido. Isso é muito bom, também favorece o pensamento geométrico do aluno, né? Essa visualização para poder resolver um problema. Muitas vezes o aluno sabe resolver o problema, ele sabe o conteúdo, mas só em você mudar a figura de posição, ele já aquilo para ele já é uma dificuldade, né? Ele já se sente com receio, simplesmente porque não é acostumado com figuras em variadas posições e somente com aquelas prototípicas, certo? Então, ele vai marcar aqui que para essa figura, se é um triângulo equilátero, um ângulo mede 60, os outros têm que medir 60. Quais são as opções? 120, 20, 90 e 30. Ora, aqui nenhuma das opções está válida, nenhuma é 60, né? Seria a alternativa de nenhum dos anteriores. Isso é uma coisa importante que a plataforma está trazendo também, porque geralmente tem gabarito de avaliações, nessas avaliações externas também, que apresentam isso no gabarito.
nenhuma das anteriores, né? E ele perceber que nenhuma daquelas alternativas é a correta para aquele problema, certo? Então, a gente vai dando andamento aqui com a nossa sequência didática e a gente percebe como o ambiente virtual favorece, né? Como assim, o ambiente virtual ele favorece e ajuda o trabalho com geometria, né? Porque é um ambiente que você consegue movimentar as figuras, consegue interagir com esses objetos geométricos, consegue desenvolver o pensamento geométrico, o que seria muito mais difícil de se fazer no quadro, num livro didático ou num caderno. Isso é permitido porque a gente tem uma geometria dinâmica no ambiente virtual, certo? Então, para dar continuidade à nossa aula, eu vou parar essa projeção aqui da plataforma e vamos continuando o nosso trabalho com a sequência didática pensada para o 9º ano. Vou chamar a professora Ive, minha conterrânea aqui de Pernambuco, para trazer mais soluções para os nossos problemas. Obrigada, professora Amanda. Boa noite novamente a todos. E após a conclusão da sequência didática com os alunos, é muito importante que o professor ele acesse os relatórios disponíveis na plataforma, na aba Analisar, como foi mostrado pela professora Amanda. Dessa forma, será possível identificar quais alunos ainda apresentam dificuldades. E, a partir dessa análise, o professor poderá planejar e aplicar atividades de intervenção. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Quero destacar aqui algumas estratégias que podem fazer a diferença no reforço da aprendizagem dos alunos, principalmente em matemática. Primeiro, vale a pena explorar outras atividades disponíveis na plataforma, especialmente aquelas focadas em geometria e recomposição das aprendizagens. Elas são ótimas para reforçar os conceitos de forma mais direcionada. E outra dica importante também é trazer jogos ou atividades práticas. Elas ajudam muito na compreensão dos conteúdos, porque tornam o aprendizado mais concreto e envolvente. Também precisamos valorizar as estratégias de solução dos alunos e o raciocínio que cada um constrói. Lembrando que o erro ele faz parte do processo, é errando que eles desenvolvem o pensamento matemático. E, por fim, uma prática bem interessante é compartilhar a produção dos alunos no painel de soluções. E o que seria um painel de soluções? Então, o painel de soluções é uma exposição de várias estratégias ou métodos de resolução. Vou dar aqui um exemplo para vocês. O professor propõe um problema e diferentes alunos eles resolvem de formas distintas, né, usando desenhos, cálculos, equações. As soluções são apresentadas no painel. Esse painel pode ser um quadro, um cartaz, um mural, permitindo que todos vejam e discutam as abordagens usadas. Ele é muito usado no ensino para valorizar o raciocínio dos alunos e desenvolver o pensamento crítico. No curso Resolução de Problemas, do Escolas Conectadas, podemos ver mais detalhes sobre o painel de soluções. Quem ainda não se inscreveu, depois aqui da formação, corre lá e faz sua inscrição, tá bom? Agora, eu vou apresentar alguns exemplos de atividades que encontramos na plataforma Matemática para o Futuro e que podem ajudar muitos alunos que apresentam mais dificuldades. Nessa primeira atividade, podemos ver várias figuras diferentes, inclusive em posições variadas, como é o caso desses triângulos. Com a visualização na plataforma, dá para explorar os diferentes tipos de triângulos de forma bem clara. Também encontramos exercícios onde as figuras elas ajudam muito na aprendizagem dos conceitos. Figuras com esses quadradinhos, né, que tem aí no slide, ajudam muito na hora de medir e desenhar na plataforma. E, pode passar. Nesse último exemplo de geometria, os alunos podem interagir com as figuras de forma dinâmica, algo que o papel ele não permite. Na plataforma, ele explora os objetos de um jeito mais visual e prático, o que ajuda muito na compreensão. E agora, dando continuidade à nossa formação, vamos chamar a professora Suiane. Boa noite. Quer, Amanda, falar um pouquinho sobre o painel de soluções, para tirar a dúvida do professor? Surgiu uma pergunta aqui no chat, eu estava respondendo aqui ao professor, e ele estava falando, realmente, ele queria que fosse específico para a geometria. No curso de resolução de problemas, eles vão trazer as diferentes estratégias para
o painel de soluções pensando em resolução de problemas. Pensando na geometria, quando a gente trabalha com o Tangram, por exemplo, as diferentes estratégias que ele poderia ter para formar aquelas figuras, as diferentes estratégias que eu posso trazer com o Tangram, a dinâmica com o Tangram na sala de aula pode render um painel de soluções, porque ali eu quero que vocês vejam de quais são as formas que vocês vão encontrar que essas peças são semelhantes. Ele pode pegar o quadrado, dividir em 2 triângulos. E aquela peça do Tangram, que é um quadrado, ele também pode ser partido em 2 triângulos, né? E são 2 triângulos iguais. Então, ali, ele vai podemos trazer o Tangram dentro dessa aula para formar um painel de soluções, tanto para formar figuras com o Tangram, tanto para trazer a semelhança dos triângulos do Tangram. De que forma vocês perceberam que essas figuras são semelhantes? Ah, professor, eu percebi medindo os ângulos, porque se são semelhantes, os ângulos que correspondem têm que ser iguais, correto? É um critério de semelhança, de triângulos. Ah, professor, eu percebi porque eu medi o triângulo maior, aí deu tanto, os lados. E o triângulo médio e o triângulo pequeno era só fazer o dobro, tinha proporção. Quando eu diminuía esse valor, dava o valor do pequeno. Eu multiplicava por esse número e conseguia as medidas do triângulo. Eu dividia por esse número e conseguia as medidas do triângulo pequeno, porque é uma redução, né? O pequeno é reduzindo o maior. Então, as estratégias para comprovar que existe semelhança naqueles triângulos é uma forma de conseguir painel de soluções. Trazendo para outros assuntos também, se a gente for para Pitágoras, para trigonometria, para simetria, para bissetriz, mediatriz, para volume, tudo que a gente trabalhar em matemática, que a gente fala em painel de soluções, é construir um mural, uma coletânea, realmente, até um portfólio mesmo, de respostas, pensamentos, estratégias, soluções criadas pelos alunos e que a gente vai compartilhar com a turma, certo? E é valorizar, jamais repreender, mas sempre valorizar a produção dele. Ah, ele chegou numa resposta errada, tudo bem. Por que você chegou nessa resposta? Me explique como você chegou. Eu pensei dessa forma. Olha, no teu pensamento, durante esse caminho, essa estratégia que você fez, pensa direitinho nessa etapa aqui. Está realmente dando certo? Isso daqui é válido? Então, ele vai perceber onde foi que ele errou. E, às vezes, um coleguinha já explica. A linguagem deles, entre eles, é muito forte. Então, para o 9º ano, que vai para o ensino médio, ele já deve ser capaz de ir desenvolvendo essa linguagem matemática, né? E em geometria tem muito isso. A gente utilizar realmente objetos que ajudem a gente a dar sentido aos objetos geométricos, porque os objetos geométricos não são tão fáceis de você trabalhar para o dia a dia. Então, a gente tem que trazer realmente material manipulável, jogo virtual, geometria dinâmica. É por aí que a gente consegue, professor. Muito bom, Amanda, muito obrigada. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês quais foram os materiais, os documentos que nós usamos para construir essa sequência didática. Vocês perceberam, né, que passaram por várias aulas aí no perfil do aluno, né, sendo alunos do 9º ano, e como foi que essa sequência foi criada, como foi que ela foi personalizada para o 9º ano. Nós partimos da nossa Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que é o documento que norteia a educação do nosso país, e aí a partir dela nós recolhemos, né, quais são as habilidades que são trabalhadas no 9º ano, né, o que é que os meus alunos do 9º ano precisam aprender. Nós também usamos o mapa de foco da BNCC, que é esse documento que diz que no 9º ano o meu aluno é capaz ele precisa ter tal habilidade. Então, nós usamos esse documento, né, esse mapa de foco que está aí disponível para vocês no Google, justamente para saber, né, quais são as principais habilidades, as habilidades focais que os meus alunos não podem sair do 9º ano sem saber dessas habilidades. Nós também utilizamos a matriz de referência, que é um documento que nos diz quais são os descritores que são utilizados nessa prova do SAEB. O que mais cai nessa prova? Quais são os assuntos que mais aparecem na prova do SAEB? E aí,
aí, fazendo todo esse apanhado, né, de todos esses documentos, nós também usamos a nossa planilha interativa, que é ela que diz quais são os exercícios dentro da plataforma que podem ser usados, que têm potencial para ensinar essas habilidades que os nossos alunos precisam aprender no 9º ano. E aí, na planilha interativa, tem lá marcado em asterisco esses pontos focais, né, essas principais habilidades que os nossos alunos precisam desenvolver nesse 9º ano. Eu vou apresentar agora para vocês como pensamos nessa sequência didática, né, como ela está dividida. Deixa eu achar ela aqui bonitinha. Pronto, sequência didática. Vocês vão receber aí também o link dela, né? Vocês terão acesso a esse documento. E aqui está a nossa sequência didática. Deixa ela aparecer. Pronto. Já conseguem ver minha tela? Sim. Pronto, ótimo, perfeito. Então, nós usamos a aula de classificação e semelhança dos triângulos, e aí aqui vocês conseguem ver a capa, como essa aula foi dividida, né? Como essa sequência didática foi pensada. Então, ela foi pensada para ser feita em 5 aulas, uma aula de introdução, aproximando o aluno do tema, conectando esse aluno com as pirâmides, trazendo séries e filmes, né? Coisas do dia a dia do aluno que ele saberia e que seria usado para introduzir esse conteúdo de semelhanças do triângulo. Nós também usamos a plataforma na aula 2, usamos a plataforma Profuturo Matemática como um diagnóstico para saber o que o meu aluno já conhece sobre esse conteúdo, como é que ele está pensando a respeito disso. Nós fizemos essa parte de vivenciar com a mão na massa, né? E aí, aqui no remoto, nós trouxemos os 2 sites, né? O Aulas Animadas e o outro site que trabalha é o Tangram, mas lá na sala de aula vocês também conseguem usar esse material impresso, recortado, e pedir que eles montem um Tangram, né? Pedir que eles montem os objetos do Tangram, enfim, usar a criatividade e a imaginação deles. E nós também tivemos mais uma aula na plataforma, uma aula de aprofundamento, uma aula para que esses alunos treinassem, exercitassem, para que eles recebam, né, para que eles adquiram essa habilidade que é cobrada, que é pedida na prova do SAEB para os alunos do 9º ano. Além disso, né, além de trazer todos esses passos que são trabalhados nessa sequência didática, nós também temos aqui quais são as habilidades que é trabalhada, quais são os descritores do SAEB que é trabalhado nessa sequência didática, em quantas aulas ela pode ser aplicada, em quais espaços e em quais são os materiais que eu posso utilizar. Então, eu posso usar folha de papel, impressa com Tangram, eu posso usar palitos de madeira e pedir que eles montem as formas geométricas, pedir que eles montem os triângulos retângulos, enfim. Tenho várias opções de utilizar, né, de criar essa sequência didática, que não é um documento estático, então vocês também conseguem colocar e contribuir, colocar atividades de vocês, colocar ideias que vocês tenham para apresentar de uma melhor forma esse conteúdo para os alunos de vocês. E aí, além disso, nós também trazemos aqui nessa sequência didática qual é a aula lá da plataforma Profuturo Matemática, em que eu posso exercitar esses conteúdos com os meus alunos. E aí, aqui está nomeado, né? O nível 6, é a unidade de geometria, é o bloco de conceito, é a oficina 9, enfim, tudo isso está aqui descrito para que seja um passo a passo, né, de como chegar nesses exercícios, para que os alunos consigam ter esse aprendizado. E aí, aqui no final desse material, nós também temos os anexos. E aí, vocês podem imprimir o Tangram, pedir que eles formem imagens, né? Tem aqui algumas sugestões de como montar, e aí já não seria mais no aplicativo, seria no manual. Nós temos também a dinâmica que fizemos com vocês de Quem Sou Eu, que é uma dinâmica divertida, se colocando no papel dessas formas geométricas, né, dos ângulos e dos triângulos, enfim. E aí vocês têm todo esse material de apoio aqui nessas sequências didáticas. Essa e uma outra será disponibilizada para todos vocês aí no chat do nosso Meet. Além disso, né, depois de ver e depois de presenciar essa aula, vocês perceberam que nós usamos também
a plataforma Profuturo Matemática, que a Amanda fez aulas na plataforma Profuturo Matemática. E eu vou demonstrar para vocês, né, enquanto professores, como criar essas aulas, como montar essas aulas dentro da plataforma. Vou apresentá-la para quem não conhece, né, e relembrar para aqueles professores que já conhecem, que já fazem uso, que já têm acesso a essa ferramenta na escola de vocês. Então, deixa eu colocar aqui na minha tela para que vocês vejam do mesmo jeito, no mesmo formato que vocês veriam se estivessem com o computador da escola, né, com o computador da maleta do projeto na sala. E aí eu tenho aqui a tela principal do notebook. Lembrando que essa primeira explicação, né, nesse primeiro momento de entrada na plataforma, os professores que são da rede municipal de Aracaju, eles entram de um jeito diferente. Eles entram pelo Google ou pelo navegador que tem no computador da escola, colocando um link, que é o bit.ly/SR e o número da maleta. Já os professores que são das outras redes, dos outros municípios e das DRs, entram pelo Profuturo Launcher, que é o atalho que nos dá acesso à plataforma. Então, assim que a gente entra, né, assim que a gente clica no Profuturo, ela nos pergunta qual o idioma que será utilizado. Então, a gente vai, marca no PT de português. E qual é a plataforma? Profuturo Matemática. Então, eu escolhi aqui a Profuturo Matemática. Vejam que essa plataforma não está executando ainda, ela não está funcionando. E aí, eu preciso deixar ela, habilitar ela para que ela funcione. Eu vou clicar aqui no botão de parar. Vou esperar que ela faça esse processo de inicializar. Ó, já apareceu aqui o nome iniciar, então eu vou clicar em iniciar. E vou esperar que apareça uma bola verde aqui embaixo, que significa e sinaliza para mim, enquanto professora, que essa plataforma já está apta a ser usada. Então, eu abro aqui, e a partir desse momento, a partir dessa tela, é a mesma tela que os professores da Rede Municipal de Aracaju veem quando colocam o link deles. Então, a gente já entrou aqui, todos os professores precisam ter um nome de usuário e uma senha. Então, eu vou colocar o meu, né, professora Suiane. E a senha, como a Amanda já falou na navegação dela, é uma senha padrão. Então, a senha vai ser sempre 1, 2, 3, 4. Eu, enquanto professora de área, professora de matemática, que tenho 30 turmas na minha escola, dos 8º, dos 7º e dos 9º anos, nessa primeira tela vai aparecer a opção de escolher para qual turma eu quero montar uma aula nesse momento. Então, se eu quero para o nono A, para o nono B, nono C, nono D, e por aí vai, né? Todos os nonos e outras séries que vocês tenham aí na escola de vocês. Então, eu vou escolher o nono A. Estou entrando aqui dentro da plataforma, mas mesmo que eu já fiz tudo, né? Já fiz todos os procedimentos para o nono A e eu quero trocar. Eu vou colocar agora o nono B, porque eu vou trabalhar agora com o nono B e eu quero personalizar as aulas agora para o nono B. E aí, dentro da plataforma, ela nos permite fazer esse acesso, né? Trocar para todas as turmas que eu tenho disponível dentro da plataforma. E aí, além disso, ela tem 3 abas principais. Ela tem a aba de atribuir, a aba de administrar e a aba de analisar, que a Amanda até já citou, né? Já falou um pouco sobre essa aba. Na aba de atribuir, nesse momento aqui da aba, eu vou escolher qual é o nível dos meus alunos. Se os meus alunos estão no nível 1, nível 2, enfim, né? Vocês viram que a navegação de Amanda foi no nível 6, então eu vou deixar que esse conteúdo, né, escolher esses conteúdos e deixar os meus alunos no nível 6. Lembrando que nível não é a mesma coisa que ano, série. Nível é a maturidade dos alunos diante daqueles conteúdos, né, o nível daqueles conteúdos. Se os meus alunos já estão lá no nível 6, ótimo, perfeito, eu deixo eles no nível 6. Se eles estão no nível 5, ainda tem algumas dificuldades, eu abaixo eles de nível, e a plataforma permite fazer isso a qualquer momento. Então, eu vou fazer o meu primeiro acesso na plataforma, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer qual é o nível dos meus alunos. Então, os meus alunos estão aqui no nível 6, eu escolho todas as unidades que eu pretendo trabalhar nesse ano letivo, então, numeração, cálculo, resolução de problemas, geometria, unidades de medida e tratamento da informação, e eu também vou escolher aqui embaixo quais são os alunos que eu quero, né, colocar nesse novo nível, no nível 6. Eu tenho a possibilidade de colocar todos os alunos de uma vez, já que eu tenho turmas de 25 alunos, de 30 alunos, e aí eu clico aqui em ativar tudo, e todos os meus alunos daquela turma, né, do nono B, serão selecionados para mudar de nível.
E aí eles vão sair do nível 3, né, que eles estão aqui, e assim que eu clico em atribuir, a plataforma pergunta se eu tenho certeza se eu quero mudar o nível deles. Então, sim, eu tenho certeza, eu quero tirar eles do nível 3, e agora eu quero colocá-los no nível 6. Então, eu vou clicar em substituir, e automaticamente a plataforma faz isso. Então, para todos os meus 25 alunos, todos os meus 30 alunos que vão aparecer lá na plataforma nominalmente, né, com o nome de cada um deles, eles foram mudados aqui para o nível 6. Assim que eu faço esse processo de nivelamento dos meus alunos, dentro do tablet, eles já são mudados, né? Eles já conseguem ver esse nível diferente para eles. Então, eles vão ver as unidades, eles vão ver todas essas unidades que eu escolhi aqui para eles, com o nível 6. E aí, eu, enquanto professor, se eu quiser dar uma aula de cálculo, se eu quiser trabalhar resolução de problemas, eu só peço que eles cliquem lá em resolução de problemas, que escolham qual é o bloco que eles vão trabalhar, se é multiplicação ou divisão, se é problemas aritméticos compostos, e aí eles vão trabalhar sobre isso, eles vão trabalhar em cima disso. Eu posso também pedir que eles escolham a unidade de geometria, e agora a gente está trabalhando com classificação dos ângulos. E aí eles clicam em classificação dos ângulos e vão fazer as atividades sobre esse conteúdo. Então, feito essa parte de atribuir, os nossos alunos eles já têm acesso a esses exercícios dentro da plataforma. Eu, enquanto professor, só precisaria dizer quais atividades eles fariam. Além disso, né, temos a aba administrar. E para que serve essa aba administrar? Eu percebi que os meus alunos, depois de terem feito esse conteúdo de geometria, né, de classificação dos triângulos, eles tiveram dificuldade e eu preciso reforçar esse conteúdo com eles. Eu preciso que eles façam mais exercícios sobre isso, né? E aí, preciso fazer revisões sobre esse conteúdo. E aí eu escolho o nível aqui em cima, escolho a unidade que eu quero trabalhar, né? Pode ser geometria ou qualquer uma das outras, e eu vou precisar escolher também qual é o bloco. Eu quero trabalhar com eles conceito de geometria, eu quero trabalhar problemas de geometria. Na aula de hoje, a Amanda mostrou os dois, até porque são dois conteúdos que com frequência aparecem na prova do SAEB. Então, eu posso escolher tanto os conceitos de geometria, como foi o caso aqui do escolhido por Amanda, e ela trabalhou semelhança em figuras planas, ou eu também posso em problemas de geometria e trabalhar, enfim, problemas de ângulos internos, triângulos e quadriláteros. Qualquer assunto desses que eu escolha trabalhar com os meus alunos, eu preciso clicar no caderno vermelho. E aí, clicando no caderno vermelho, todos os meus alunos verão essas aulas como uma aula de revisão. Ela vai aparecer no tablet do aluno assim que ele fizer o login e a senha, como uma aula lá disponível para que eles façam, assim como apareceu para o aluno Romeu, para o aluno Davi, que a professora Amanda colocou aqui hoje. Então, quero trabalhar um conteúdo, reforçar um conteúdo de resolução de problemas. Eu venho na unidade de resolução de problemas, escolho o conteúdo que eu quero trabalhar e clico no caderno vermelho. E aí os meus alunos terão acesso a essas atividades logo que entrar no tablet. Então, na aba atribuir, eu nivelo, né, eu coloco os alunos nos níveis corretos, e na aba de administrar, eu escolho, eu personalizo uma aula, eu crio uma aula de revisão para reforçar um aprendizado que os meus alunos estão precisando, uma habilidade que eles estão precisando adquirir. E a aba de analisar, né, que a Amanda já pontuou, eu vou falar só da última aba, que é os relatórios, que nessa plataforma, ela dá a possibilidade do professor, no seu computador, no seu celular, gerar os relatórios de uso dos alunos, né, para saber quais são os exercícios que eles estão tendo mais dificuldade, quais são os exercícios que eles estão tendo êxito, e aí o professor consegue, baixando tanto em PDF quanto em planilha, né, que é esse formato CSV, para ter essa devolutiva no computador, no celular, e saber como é que está o andamento dos alunos fazendo as atividades dentro da plataforma ProFuturo Matemática. E aí fiz isso enquanto professor, né, fiz a minha aula, preparei a minha aula, executei essa aula com os meus alunos, tirei uma foto bem bonita para registrar esse momento. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês, né, os multiplicadores ou os multiplicadores da escola. Num dia em que esse notebook não esteja sendo utilizado, vocês podem ligar ele lá na secretaria ou na diretoria da escola, deixar no espaço separado, conectar
ao Wi-Fi da própria escola, né, ao login, ao nome do usuário, o nome do Wi-Fi e a senha do Wi-Fi da própria escola, entrar com o login de usuário de vocês, então, professora Suiane 234, e deixar esse notebook lá no cantinho por pelo menos 1 hora, para que nós, né, formadores, a equipe técnica, receba esses dados de usos dos alunos, para que a gente saiba, né, quais foram os conteúdos que os professores passaram, quais foram as dificuldades que esses alunos estão tendo, até para ter uma devolutiva e conseguir ajudá-los, né, planejar próximos passos, planejar próximas formações. Então, tirou aquela foto massa, bonita com os alunos, usando os tablets, vocês fazem isso num dia em que o notebook não estiver sendo usado por nenhum outro professor, né, deixa ele ligadinho, lá no cantinho, dentro da plataforma ProFuturo Matemática, logado, né, com o usuário de vocês, para que esses dados sejam enviados e a gente tenha acesso a esses conteúdos que os alunos estão fazendo, se eles estão tendo êxito ou se eles estão tendo dificuldades. Bom, muito obrigada. Eu passo agora a minha fala para a professora Ana Silvia. Queridas colegas, muito obrigada pelas explanações, pelos esclarecimentos, e aos professores pela participação divertida aqui no chat, pela atenção, pelas devolutivas de vocês. E agora a gente já está caminhando para o finalzinho desse encontro, né? Já agradecendo de pronto a presença de todos até aqui. Mas antes eu quero só retomar alguns itens importantes sobre a nossa jornada formativa, Matemática para o Futuro, né? Que envolve aí diversas ações, diversas estratégias, pensando nesse nosso ano 2025, né? Então, cheio de possibilidades. Vou pedir mais um clique de quem está passando aqui a apresentação, para que a gente possa comentar um pouco sobre um portal, né, que é um espaço, um repositório, onde a gente consegue entender e ver todas as trilhas dessa jornada, que é o aprendizagem-colaborativa.org, pedindo inclusive que o link seja disponibilizado aqui no chat, mas a gente vai fazer uma navegação rápida, mas bastante significativa, para que todo mundo consiga, né, visualizar, entender um pouco de como essa jornada está organizada. Então, quando vocês, né, acessam ali, a gente já pede que favoritem, deixa no celular, deixa no computador, aprendizagem-colaborativa.org, observem que a gente tem, né, diversos localizadores, informações específicas aqui na nossa telinha, que olham para a primeira ação que nós realizamos, que foi o nosso webinário, que é um material, né, uma formação, um momento formativo que foi realizado lá no mês de março, onde nós trouxemos discussões bastante interessantes sobre a Política Nacional da Educação Digital, linkando com esse olhar para o uso de recursos pedagógicos digitais, como a plataforma Matemática para o Futuro. Esse vídeo, esse webinário segue disponível, a lista de presença também está disponível para que vocês possam assistir, né, no momento oportuno e ser assinado. E esse é um item que faz parte da formação de todos os educadores, professores, multiplicadores, com os quais nós atuamos com Matemática para o Futuro. O atendimento remoto é uma outra ação, né, que já vem sendo realizada desde o início do ano, onde os nossos formadores, eles acessam tanto a equipe diretiva quanto os multiplicadores, para trazer um olhar mesmo de orientação, de sugestões, de entrega de sequências, de atualização dos usuários, né? Nós estamos caminhando especialmente para a autonomia da escola, né, para que a própria escola consiga fazer essa atualização de usuários, professores e alunos, para que sempre no início do ano esse recurso possa ser utilizado. E aí nós tivemos uma formação presencial, que foi voltada para os multiplicadores, então sempre nessa perspectiva de empoderar, dar autonomia a essa pessoa, né, indicada pela escola, pela rede, para atuar ali como multiplicador. Então a gente já vem nesse movimento também que foi presencial com os multiplicadores, para reforçar e auxiliar na questão da atualização de usuários. Essa formação aconteceu lá no mês de abril. Então, veja que a gente tem uma jornada que vem caminhando, vem se mobilizando, né, durante algum tempo e que segue durante todo o ano letivo, né, que vai até o mês de dezembro. Temos uma oferta, que é a resolução de problemas, que já foi citada, inclusive na formação, cujo tempo de inscrição e de conclusão foi ampliado. Inicialmente, ela iria até 18 de junho, e a gente conseguiu fazer uma ampliação junto à Fundação Telefônica Vivo até o dia 18 de julho. Então, professores, multiplicadores, né, que ainda não se inscreveram, vem aqui no portal, acessa o Educadores Sergipe, faz a inscrição, via Escolas Conectadas, né, uma formação autoinstrucional, mas que traz um olhar muito específico sobre a discussão que, inclusive, a gente trouxe, né, na formação presencial, para olhar para a resolução de problemas, para discutir a questão do SAEB lá com os nossos educadores que atuam com fundamental menor. Então,
segue disponível até 18 de julho, para que todos vocês, e essa é uma formação aberta para todos os professores, possam realizar, possam se inteirar, né, possam finalizar e aprender um pouco mais, e discutir, né, e se mobilizar um pouco mais para essa discussão da resolução de problemas. Partindo para as nossas formações, que focam e que trazem esse olhar do uso do Matemática para o Futuro, né, para também auxiliar na questão do SAEB, nós fizemos esse movimento formativo com os educadores que atuam com o Fundamental Menor, foi um movimento presencial que aconteceu durante 15 dias, intensamente, e estamos nesse momento trazendo também essa perspectiva, só que uma formação, né, remota, atuando e olhando para o 9º ano, para os nossos professores especialistas e multiplicadores que atuam, né, com o Fundamental Menor, o Fundamental Maior, perdão, e que atuam com o 9º ano. Então, aqui a gente traz essa cerejinha do bolo, né, que é esse esqueleto de todo o processo formativo, as sequências didáticas. Desenvolvemos sequências didáticas especificamente, né, para 2º, 5º e 9º anos, então vocês viram, né, destrincharam uma sequência didática hoje com a gente, tem uma outra disponível que vai tratar sobre medidas de volume, prisma e cilindro, então acessem, baixem, né, visualizem, vejam o potencial que ela tem, as sugestões, né, a flexibilidade dela e as possibilidades de contextualizar, de trazer para a rotina, para o dia a dia de vocês, nessa perspectiva de auxiliar, né, na questão da perspectiva mesmo do SAEB, de como dinamizar essa aula, né, olhando para essas habilidades de escritores que precisam ser desenvolvidos também para o SAEB. E construímos algumas sequências que vão do 1º ao 5º aninho, olhando para o Fundamental Menor, nessa perspectiva de que, né, a gente precisa sempre estar olhando para o componente de uma forma mais crítica, trazendo outras ideias, outros contextos e como a plataforma pode nos auxiliar. Teremos uma outra formação online, cujo tema vai ser numeração, estará disponível no próximo semestre, entre agosto e outubro, logo a gente vai comunicando com vocês, orientando sobre inscrições, quando estiverem abertas, e tem um link muito importante, queridos, que é o do Acervo Pro Futuro, que é esse repositório, né, esse espaço onde vocês encontram muitos materiais pedagógicos, materiais de apoio ao professor, inclusive a nossa planilha interativa citada aqui, está disponível no Acervo Pro Futuro. Então, ao clicar lá no nosso portal, vocês são direcionados para o acervo, clicando em Matemática para o Futuro, muito material, de infográfico, a tutorial, a própria planilha. Se descer um pouquinho na navegação, vir aqui até o item 4, docente, item 4, vocês encontram um tutorial de uso da planilha interativa e também como baixar esse recurso. Mas a gente vai compartilhar, né, todos esses materiais, inclusive a planilha, links todos disponíveis lá na nossa comunidade, nos grupos que a gente vem alimentando e mobilizando junto com vocês. Então, avançando mais um pouquinho, fale com o formador, item bastante importante na nossa trilha, para que vocês visualizem os formadores, possam clicar no nome e ser direcionados para o WhatsApp deles. Se não sei quem é o formador, saiba quem é, abra uma planilha com os nomes todos das escolas que a gente atende, são 450, e os nomes dos formadores que são responsáveis por cada uma delas. A gente falou muito, né, de comunidade, de link, de grupo. Onde é que eu encontro isso, professora Ana Silvia? No nosso portal está aqui disponível também. Vejam que tem, né, um link com o nome de cada diretoria regional ou de cada município atendido, né, pelo Matemática para o Futuro. Ao clicar, vocês são direcionados para acessarem o grupo Matemática para o Futuro específico de cada uma das redes. Lá a gente tem inspiração, recursos, materiais, né? A gente estimula muito que os nossos multiplicadores, professores, que todos vocês são convidados a participarem, né, coloquem ali o uso, como está sendo, os desafios que estão vivenciando, e é um espaço mesmo de valorização do professor. Então, a gente convida que vocês, né, cada um de vocês, identifiquem a rede, clica e já acessa, já entra, para que a gente consiga ter uma comunicação mais bacana, né, mais direcionada. E, por fim, o item tutoriais. Observem que a gente vai ouvindo muito as devolutivas de vocês, entendendo as necessidades. Então, aqui vocês vão ter tutoriais muito curtinhos e objetivos, que falam sobre criação de turmas, sobre criação de usuários, aquelas abas que Suiane acabou de apresentar, o analisar, administrar, atribuir, né? Como é que eu acesso, como é que eu atribuo isso para o meu aluno. Então, tudo muito amarradinho, organizado, condensado, para que vocês consigam ter uma trilha fluida, consigam se sentir apoiados, né? Consigam trazer, né, todo esse processo e essa jornada que tem sido tão grande, tão intensa, para a realidade, para o contexto, para as salas de aula de vocês. Então,
Antes de compartilhar a lista de presença, vou fazer isso já já, eu quero compartilhar o link desse Padlet, porque nós gostaríamos muito de ter alguns retornos de vocês em relação a esse momento formativo e a esse conteúdo, né? Essa sequência, esses itens que foram abordados na formação. Dá para adaptar a realidade escolar? Então, acessa nosso Padlet, deixa uma mensagem, deixa um item lá importante, a gente vai depois condensar essas mensagens todas, disponibilizar para vocês no grupo também. Então, fica aqui a dica, a ideia de um compartilhamento também via Padlet. E agora a gente libera nossa lista de presença, né? Novamente, muito importante que vocês marquem agora, ainda hoje à noite, a presença, porque essa é a única forma que a gente tem de identificar, de entender que vocês estiveram conosco no momento síncrono e computar essa carga horária para que uma certificação, né, maior, com todas as ações, seja disponibilizada para vocês. Então, bit.ly, ou pode ler aqui o QR Code, presença Saeb, já marca a presença de vocês, nós vamos estar acompanhando, inclusive, essa presença, vamos ficar um pouquinho, né, até 5 minutinhos após a finalização do encontro, para garantir que todos realmente preencheram a lista de presença. E, como sempre, a gente pede, né, acolhe todas as devolutivas, todos os itens que vocês achem que é relevante registrar. Então, a gente deixa também mais um link que é da avaliação desse encontro. Vou pedir que o link seja colocado aqui no chat também, o bit.ly/AvaSaeb9 é um momento onde vocês podem estar compartilhando, né, um pouco dos retornos, das melhorias que nós precisamos realizar, para que cada um desses encontros, queridos, sejam cada vez mais produtivos, façam sentido, tenham significado para o dia a dia de vocês. É isso que nos move a cada preparação, a cada construção, a cada momento que é realizado, né, cada momento formativo que é realizado e desenhado para ser ofertado para as redes, para os nossos professores com muito carinho. Então, assina a lista, deixa uma mensagem lá no Padlet, trazendo esse olhar para os conteúdos, né, adaptações para a sala de aula, e preenche também aí a nossa avaliação do encontro. E para finalizar, a gente quer deixar uma frase significativa, né, linda, carregada de expressividade, de Maria Laura Mouzinho, primeira mulher doutora matemática nordestina pernambucana, e ela disse o seguinte, de forma inspiradora, que a matemática é um modo de pensar, uma linguagem que atende a todos os outros conhecimentos, não apenas a números, não apenas a fórmulas. Então, que essa percepção desse componente esteja em nós e que a gente consiga levar isso para as nossas salas de aula, entendendo e deixando claro para os nossos alunos que é vida, que é rotina, né, que é dia a dia. Então, a gente finaliza esse encontro com essa linda frase inspiradora e agradecemos imensamente, né, com o coração gratos que até às 21 horas vocês ficaram conosco, todos presentes, né, agradecidos pela presença de vocês, agradecidos por todo o nosso time aí auxiliando em cada um dos detalhes, prontamente atentos a todas as necessidades que vocês colocaram aqui. Então, a gente fica mais um pouquinho, finaliza a gravação, agradece a presença e quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade do preenchimento, nós ficaremos por aqui mais um pouco. Preencheu a lista, pode sair. Uma boa noite para vocês.